fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Novamente, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, a oferta, Deus, depois de morto, ainda fala. Amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra hoje é oferta que fala. Eu acho que a Fernanda fez aí, daqui a pouco aparece aí. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui nesta manhã, entendemos esse tempo profético, entendemos esse tempo absoluto que o Senhor deu para a gente, como igreja, como cidade. Hoje é um dia onde essa cidade está sendo tocada pela glória de Deus. Eu tenho convicção de uma convergência entre céus e terra acontecendo hoje em Curitiba. Eu tenho total convicção no Espírito, pelo seu Espírito, que hoje é um dia profético sobre essa terra. E nós desde já queremos declarar: venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Venha o seu reino, venha o seu governo, venha o seu domínio sobre essa cidade, e que a sua vontade seja estabelecida na igreja de Jesus Cristo nessa cidade, na igreja que não tem uma placa, que não tem um nome, mas que tem simplesmente um coração que queima e arde pelo seu Salvador, Jesus Cristo, o Senhor deste lugar, Jesus Cristo, o Senhor dessa cidade, Jesus Cristo, o Senhor da nossa geração. Pode o inferno se levantar, pode as ideologias se levantarem, pode o homem levantar qualquer tipo de altar. Deus, hoje, como Gideão, nós declaramos altares sendo derrubados, altares sendo destruídos, entidades sendo destronadas, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus, é chegado a hora do mover sobrenatural do Espírito sobre a nossa cidade, é chegado um tempo de alinhamento para avivamento, um tempo de arrependimento para avivamento, porque o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor disse que então ouviria, que então perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Hoje eu proclamo esta palavra aos quatro ventos: sara a nossa terra, sara a terra de Curitiba, sara esta cidade, porque ela pertence ao Senhor, ela é sua, e nós como igreja nos posicionamos para dizer: venha o seu reino, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor enquanto eu tomo água. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você está feliz? Diga para o seu irmão: que bom que você está aqui para ouvir essa palavra. Diga para ele. Aleluia. Está ali, né, Fer? Fer não falha, aleluia. Gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre altar. Fique tranquilo, não vou falar de oferta, tá? Não vou falar de dinheiro, não vou falar de teoria da prosperidade, teologia da prosperidade. Relaxa, relaxa que está tudo sob controle, amém? Querido, nós vamos falar sobre o altar. Se você abrir a palavra de Deus comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 38, Êxodo 38, vai falar, a partir ali do verso, mais ou menos, do capítulo 35 de Êxodo, ali começa a arrecadação das ofertas e a construção do tabernáculo, tá? Mas no capítulo 38, ele vai falar sobre o altar, características do altar do tabernáculo. Então assim, vamos falar um pouquinho de tabernáculo, tá? Tabernáculo estava lá, Moisés estava em cima do monte, Deus deu para Moisés a visão de como seria o tabernáculo, que seria o lugar onde a glória de Deus repousaria sobre o povo. Deus manda Moisés construir o tabernáculo, e a partir desse momento existem muitas coisas, mas hoje nós vamos se ater só isso, só ao altar. Quando você entrava no tabernáculo de Moisés, a primeira coisa que você se deparava era o altar. O altar, ele era depois você pode ver, tem muita foto ali no Google, mas o altar, ele era um altar, né? Quadrado,
Tem ali algumas medidas que você pode ver na Bíblia ali, só você transformar côvados em meio metro, que você vai saber mais ou menos o que é a medida na Bíblia. Côvados equivale a um côvado meio metro. E aí, está lá o altar feito de bronze, onde era feito toda a parte de sacrifícios para o Senhor. O altar mostra ali um lugar, a primeira coisa que você entrava no tabernáculo, você se dava de topo com o altar. Então por quê? Porque a entrada no tabernáculo, a entrada nesse caminho proposto para o Senhor, já de cara tem uma tipologia, porque ali eles levavam os animais para serem sacrificados, e os animais ali eram imolados, colocados sobre esse altar, e ali eles eram queimados diante do Senhor. Nós sabemos que é uma tipologia de Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito, como escreveu Paulo. Cristo então era ali já vivenciado e visto na palavra de Deus, o sangue espargido. Se você ler Hebreus, você vai ver que em Hebreus fala que o sangue de animais não tem poder de perdoar pecados, mas ele encobria numa tipologia de que um dia o Cordeiro de Deus seria entregue na cruz, e aquele sangue derramado, o sangue do justo, perdoaria os nossos pecados e nos salvaria. Então tinha uma tipologia sobre esse altar, era a primeira coisa. Então a pessoa chegava diante do tabernáculo e levava a sua oferta, e ali esse altar, ali nesse altar, ele fazia um memorial para que Deus perdoasse seu pecado, e de alguma forma a bênção de Deus viesse até ele, a partir do sacrifício dos animais. Amém? Tudo isso você sabe, né? Acho eu. Então o altar, ele era um lugar de purificação. O altar, ele era um lugar onde onde os pecados do povo eram encobertos pelo sangue, e o povo tinha acesso a realmente entender o perdão dos seus pecados, e a partir disso, o sacerdote poderia adentrar e poderia, de alguma forma ali, interceder pelo povo, depois no lugar santo e depois no santo lugar. Mas isso é por outra hora. Altar é o que nós vamos falar. Querido, o único ponto do tabernáculo que o homem faz algo é no altar. O único ponto do tabernáculo é quando o homem chega e ele leva a sua oferta para estar diante de Deus e assim achar perdão pelos seus pecados e acesso a Deus. O único. Dali em diante é toda uma questão profética, é toda uma questão sacerdotal, é toda uma questão de Deus falando, porque só o sacerdote entrava, então o povo não tinha acesso à mesa dos pães, o povo não tinha acesso a olhar o candelabro, não tinha acesso à presença de Deus. Então o único ponto que o homem toca no tabernáculo é quando ele entra e levava a sua oferta. E se você ler no livro de Levíticos, a partir do capítulo, eu até anotei aqui Levíticos, deixa eu abrir aqui que eu já acho aqui. Levíticos, a partir do capítulo... Do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver que ali tem todos os tipos de oferta que poderiam ser levadas diante do altar. Cada capítulo vai mostrar para você oferta de paz, oferta de ação de graças, oferta de cereais, oferta por expiação de pecado. Então ali Levíticos ensina tudo isso, você pode ler na sua casa. Mas o que eu estou querendo falar para você hoje sobre isso? Então, o altar ele tem uma simbologia de sacrifício, ele tem uma simbologia de adoração. Então ele simbolizava, como eu falei, Jesus, o sacrifício perfeito. E todo lugar de encontro, se você ler na Bíblia, os homens de Deus levantavam um altar. Todo lugar. Então assim, todo lugar que um homem de Deus via Deus ou ouvia algo de Deus, ele levantava um altar. E esse altar se transformava num memorial. Semana passada eu estava aqui, eu falei que o povo de Israel, quando foi atravessar o rio Jordão, Josué falou, cada homem, pega um homem de cada tribo, eles vão pegar cada um uma pedra e vão colocar lá no Jordão como um memorial, como um altar, como um memorial de que Deus parou o Jordão e de que Deus tinha feito uma maravilha. Então todo homem de Deus que entendia algo de Deus fazia um altar. Todo homem de Deus entendia que o altar era uma simbologia, era um lugar de sacrifício, era um lugar onde Deus estava presente, era um lugar onde algo significava, algo para ficar na memória. O altar tinha isso. E eu quero falar para você hoje sobre esse memorial. Eu queria mostrar uns exemplos para você de altar. Nós vamos falar muito sobre altar. O primeiro altar que fala na Bíblia é o altar de Abel. Se você abrir a Bíblia comigo, no livro de
Gênesis no capítulo 4, o primeiro altar da Bíblia está lá. É quando Adão e Eva, depois de serem expulsos do paraíso, eles vão lá e tem nascimento de Caim e Abel, e no versículo 2 fala assim, no versículo 3, e aconteceu que a cabo dos dias, Caim trouxe o fruto da terra como oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou ao Senhor para a oferta de Abel, e para Caim a sua oferta não atentou. Aí você conhece toda a história, e Caim ficou fortemente irado. Então o primeiro altar, o que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. Primeiro altar de Abel e Caim, cada altar ele fala de algo. Cada altar ele tem um significado. Por quê? Porque o altar vai revelar a motivação do coração. Essa é a frase que é o cerne da nossa mensagem. O altar vai revelar a motivação do coração. Cada altar que eu vou citar para você, ele vai ter um significado bíblico que eu e você precisamos entender. Então, o que a gente aprende no primeiro altar, no altar de Abel? O altar de Abel fala de primícia. Foi o primeiro altar, foi o primeiro. Tanto é que o primeiro altar, Abel levou a sua primícia. Caim levou do que sobrou. E por isso a sua oferta não foi aceita. Então, o primeiro altar da Bíblia fala de primícia. Não poderia ser outra coisa, por ser o primeiro, tinha que ser uma referência. Tudo na Bíblia que a primeira vez é feita, a primeira vez é dito, é uma referência. Então Deus aceita ali o sacrifício de Abel, porque era a primícia. O significado daquele altar era uma primícia, e a motivação do coração de Abel estava alinhado com o significado do altar. Amém? Você entendeu? O segundo altar que nós temos na Bíblia, já está em Gênesis 9, que é o altar de Noé. Lembra, depois que Noé saiu da arca, a Bíblia fala que ele levantou o altar ao Senhor, pegou os primeiros animais e degolou diante do altar e em sacrifício ao Senhor. Eu amo esse texto. Sabe por quê? Porque ele fala uma coisa muito linda ali em Gênesis 8. Olha só. E edificou, no versículo 28, 20, edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo e toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Olha isso aqui no versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. O Senhor cheirou o cheiro do sacrifício de Noé. Então aqui, esse altar de Noé é um altar de recomeço. O significado disso aqui, o que Noé fez? Veio o dilúvio, o mundo estava tenebrosamente envolvido pelo pecado, Deus destrói toda a humanidade, só salva Noé e a sua família e os animais. E aí quando Noé sai para esse novo tempo, só ele, os integrantes da sua casa e os animais, diante de toda a terra, querido, a terra estava vazia, só Noé, a bicharada e os seus parentes. Quando ele sai, nesse recomeço, a prioridade de Noé é, vou fazer um sacrifício ao Senhor. Então é um significado de recomeço, é um significado novamente de uma prioridade, de uma primícia. Vou fazer um sacrifício ao Senhor e ter uma aliança com esse Deus que me salvou e me garantiu continuar aqui. Porque se a terra foi cheia de água e todo mundo morreu, é uma graça, uma misericórdia enorme o Senhor ter poupado a minha vida, porque a Bíblia fala que Noé era justo, então ele sacrifica ao Senhor. É um altar de recomeço. O terceiro altar que eu queria falar com você é o altar de Abraão. Quando Deus chama Abraão, você sabe, a promessa, nós falamos um pouquinho disso semana passada, e aí agora Deus dá o Isaac para Abraão. E quando Deus dá Isaac para Abraão, depois que o menino ali já é grandinho, Deus fala assim, agora você pega o Isaac, leva em cima do monte e sacrifica o Isaac para mim. Nesse altar, eu entendo que Abraão precisou levar para o altar o símbolo, a promessa. Então esse altar precisava de um sacrifício da promessa. Então Abraão vai lá, leva o menino, e a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 22, depois você pode ler na sua casa, que ao levantar o cutelo para matar o menino, o anjo diz, Abraão, não faça nada. Agora eu sei que o seu coração está comigo, e por isso pode deixar quieto o menino.
E a Bíblia, então, esse altar, para mim, ele tem um significado de trazer a promessa até o altar. Outro altar que nós podemos falar é o quarto altar, Saul. Saul, em 1 Samuel capítulo 13, 1 de Samuel no capítulo 13, a partir do verso 8, começa uma loucurada, a guerra entre os israelitas e os filisteus. Aqui Saul já é o primeiro rei de Israel, aqui Saul já foi levantado e ungido por Samuel, mas aí, no meio dessa guerra, começa assim: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o sacrifício. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o sacrifício, eis que Samuel chegou. E Saul já foi ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e não vinhas nos dias do prazo, os filisteus já tinham se ajuntado para contra nós. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Forcei-me e ofereci o sacrifício. Então disse Samuel a Saul: agiste como louco, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então esse altar de Saul, para mim, fala de medo e ansiedade. Saul levanta um altar de medo e de ansiedade. Os meus inimigos estavam perto, Samuel. Os inimigos estavam vindo contra nós. Eu ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. Você deu um prazo, você não obedeceu o prazo. Enfim, eu fiquei com medo. E no medo, na ansiedade, ele faz o sacrifício nesse altar. Então esse altar, ele é um altar muito perigoso. É o altar da ansiedade, do medo. Se você virar uma página, Saul adorava um altar. No capítulo 15, tem outra ramelada de Saul. No capítulo 15, de volta, Deus manda Samuel repreender a Saul. Por quê? Porque agora Saul está lutando contra os amalequitas, outro povo. E Deus fala assim para Samuel: fale para Saul matar todos, porque quando o meu povo estava saindo do deserto, os amalequitas fizeram uma tocaia para eles, e eu falei que eu iria vingar o meu povo. Então agora você vai ser o meio pelo qual eu vou vingar o meu povo. Mate todos. Só que Saul, o que ele faz? Saul destrói, Deus dá vitória para ele, mas ele guarda os melhores animais e o rei amalequita. Ele guarda os melhores animais e o rei amalequita. Então, quando Samuel vem, olha isso daqui, olha a loucurada, a partir do verso 10, 15 e 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, olha o que falaram para Samuel. Então Samuel orou e chorou pelo menino a noite inteira. Ele vai de madrugada até onde está Saul, e ele ouve isso aqui. Então madrugou e encontrou pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou um monumento para si. E eis que levantou um monumento para si. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Vendo, pois, Samuel a Saul, lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse que estão nos meus ouvidos? E o mugido de vaca que eu ouço? Lembra que era para matar todos os animais e todo o povo. Aí vem a conversa mole. De Amaleque as trouxemos, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse a esta noite. E disse: fala, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu como rei sobre todo Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele. Por que não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e das vacas, o melhor de tudo para oferecer ao Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então aqui azedou a marmita. O cara achou que estava sendo legal, e ele desobedeceu a Deus. Esse altar de Saul, querido, esse segundo altar, é o altar da flexibilidade. O altar da flexibilidade. Saul tinha um negócio com a tal da reputação. Saul tinha um negócio com a tal da aceitação, que levou ele a perder a promessa de Deus. Que levou ele a ter um trono perpétuo. Sabe a promessa que está sobre Davi, que o seu reinado sempre teria um sucessor? Era para Saul. Mas ele perdeu por necessidade de aceitação e necessidade de validação. Esse altar de Saul fala sobre essa flexibilidade. Sabe hoje em dia no mundo que parece que tudo é meio flexível. Não, calma, vamos fazer um esqueminha aqui, aí fica bom para você e fica bom para mim. Não, faz o seguinte, pega a Bíblia aqui, vamos fazer um negócio que fica bom para você e fica bom aqui para Deus e vai dar boa. Sabe essa flexibilização da verdade, essa flexibilização da justiça, essa flexibilização, essa diplomacia, essa politicagem, esse negócio do politicamente correto, era o Saul. E o altar do Saul era o altar da flexibilidade, da reputação. Depois disso, olha isso aqui, verso 24, então disse Saul a Samuel, pequei. Portanto, tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Querido, temer o povo e dar ouvidos à voz, é quando eu e você muitas vezes ouvimos e damos muita credibilidade para as pessoas e deixamos com isso as coisas de Deus. Quando eu e você negociamos as coisas de Deus porque nós ficamos com medo ou damos ouvido à voz dos outros, nós estamos flexibilizando a verdade. Estamos flexibilizando os mandamentos de Deus. Estamos flexibilizando aquilo que Deus não quer. Aí olha isso aqui. Agora, pois, eu te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Por que que ele queria que Samuel voltasse com ele? Porque ele queria que o povo visse que Samuel, a voz de Deus, ainda estava com ele. Aqui vem a reputação. Volta comigo. Venha comigo. O povo precisa ver que Deus está comigo na pessoa de Samuel, o profeta. E aí, olha isso aqui. Porém Samuel disse, eu não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não seja mais rei. E virando Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo, melhor que tu. Querido, você quer ver alguém que lida com reputação, que lida com aceitação, é alguém falar para ele, e Deus levantou alguém melhor que você. Você jogou o cara na crise. O cara vai para depressão na hora. Meu Deus. E sabe o que é mais louco? Olha, eu gosto dos tempos verbais. Os tempos verbais falam muito na palavra de Deus. E tem o Senhor dado ao teu próximo. E tem o Senhor dado. Sabe aquele negócio assim? E já tenho. Não é assim, vou levantar. E tem o Senhor dado ao teu próximo. Ele não sabia, mas o plano de Deus já estava em ação. Então sabe aquele negócio assim, quando o pai fala assim, não adianta, já foi. Aí o filho chora, esperneia, já era. Sabe a pessoa do Enem? Aquele desespero na porta, acabou. Ai, meu Deus do céu, um ano estudando. Estudou tanto que esqueceu de pôr o relógio para despertar, borréia, então espera um ano. Então tem disso. Aí olha isso aqui. E também aquela que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não vai mudar de ideia, Saul. O seu altar da flexibilidade vai cair. Deus não vai mudar de ideia. Aí ele continua. Disse ele então, pequei, honra-me porém
agora diante dos anciãos. Meu Deus, o homem tinha acabado de perder o reino, tinha acabado de perder a promessa, tinha acabado de perder tudo. E o que ele se preocupa? Agora me honra diante dos anciãos. Parece que não entrava na mente, no coração de Saul, essa questão. E aí ele fala assim: honra-me diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel tornou atrás de Davi, atrás de Saul. E Saul adorou o Senhor. Tchau, fui embora. Esse altar é o altar da flexibilização. Em 1 de Reis, no capítulo 18, nós vamos ver outro altar, que é o altar de Elias. 1 de Reis, no capítulo 18, eu e você sabemos Elias diante do povo. Mas eu quero me ater a alguns versículos aqui com você. Ele fala assim, no 18, 22. Então disse Elias ao povo: se eu fiquei por profeta do Senhor e os profetas de Baal são 450, dê-nos então 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e prepararei outro bezerro, e porei sobre lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa a palavra. Então lá no versículo 30 fala assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Querido, a oferta fala. A oferta fala. Querido, o que eu estou querendo dizer para você? Eu nem vou demorar muito nessa palavra, tá? Querido, o que eu vou falar com você? Essa semana, Deus nos deu uma direção de jejum e oração pela cidade de Curitiba, pelo Ora Curitiba, por essa igreja, por todo apontamento profético sobre essa casa. E eu estava orando durante essa semana aí, não sei se você leu como eu pedi, mas Deuteronômio capítulo 28 fala das bênçãos de Deus. Deuteronômio capítulo 29 fala daquilo que se a gente não obedecer vai acontecer. Deuteronômio capítulo 29 também fala de uma restauração de aliança. Capítulo 30 fala das maldições, porque Deus fala com eles, fala para Moisés que o povo vai fazer uma renovação de aliança, mas vai pecar depois que entrar na terra prometida. E eu continuei lendo 31, 32, 33, 34, até o final ali de Deuteronômio, todos os últimos capítulos, e Deus começou a falar comigo sobre isso. Deus começou a falar comigo que a aliança que Ele nos propôs semana passada, a circuncisão do coração da semana passada, foi algo legítimo, foi um primeiro passo para aquilo que nós estamos construindo. Mas hoje nós vamos cavar um pouquinho mais fundo. Deus está querendo que o altar que você tem no seu coração revele para você a motivação desse altar. Deus está querendo cavar um pouquinho mais sobre o meu e o seu coração. Porque se nós estamos pisando no novo tempo, numa nova terra, como Josué fez aquele memorial, como todos esses homens de Deus, quando viram algo de Deus, fizeram ali um altar. Deus está querendo saber de você, por que você fez um altar? Por que você fez um altar? E o que esse altar significa para você? Qual a motivação do meu e do seu coração quando nós levantamos um altar? E esses exemplos de altar que eu dei para você são exemplos de homens de Deus que erraram e acertaram na condução daquilo que Deus está querendo. Querido, e agora eu vou começar a fazer um overview de tudo que eu falei para você. Caim não foi aceito porque o altar de Caim tinha o significado de sobra. Querido, Saul fez um altar para si mesmo, um memorial, antes de levar uma oferta ao Senhor, mostrando individualismo, mostrando somente uma visão para si mesmo. Saul mostrou o que pode ser colocado diante de um altar de Deus, que não tem nada a ver com Deus mesmo, tendo cara de Deus, jeito de Deus, forma de Deus, profeta de Deus perto, mas o que ele estava fazendo e o que ele estava colocando em cima não tinha nada a ver com o que Deus queria. E aqui é uma grande questão do meu e do seu coração,
Quando eu e você estamos diante de Deus, o que a sua adoração fala? O que a sua adoração fala para o céu? O que o seu jejum essa semana respondeu ao que Deus proporcionou domingo passado? O que o seu jejum expressa diante daquilo que Deus tem oferecido? O que eu e você temos colocado diante de Deus? O seu foco está no quê? E aqui eu vou fazer uma pergunta que eu aprendi, e isso tem me movido. E eu falei para um casal essa frase essa semana. Eu aprendi isso aqui com o Marcelo e eu não vou esquecer nunca mais. Aquilo que você dorme e acorda pensando é o que está no seu coração como oferta. Aquilo que você dorme e acorda pensando é o que está no seu coração e é a sua oferta. E isso pegou o meu coração. Porque aquilo que eu e você estamos vivendo pode roubar a adoração genuína a Jesus e se transformar naquilo que não deveria estar sobre aquele altar. Aquelas vacas bonitas e aqueles bezerros bonitos que Saul disse que o povo tinha separado, não era para estar sobre aquele altar. O que eu e você temos colocado no nosso coração, o que te faz dormir e o que te faz acordar, está se tornando o seu Deus. E aqui eu quero dizer para você, querido, pega o primeiro exemplo que eu vou dar para você. Se você dorme pensando em alguém que te ofendeu e acorda pensando em alguém que te ofendeu, a sua oferta chama-se ofensa. Se você dorme pensando em dinheiro e acorda pensando em dinheiro, o que está sobre este altar chama-se sacrifício para Mamon, não está no altar de Deus. Se você dorme pensando nas mesmas coisas, nos problemas, nas dificuldades, na sua história triste, o que tem sobre esse altar não é adoração, o que tem sobre esse altar é traumas, o que tem sobre esse altar é feridas, e muitas coisas têm roubado do altar a adoração que só Jesus é digno de tê-la. Eu vou pegar os homens agora na curva, assim, igual um trem, tá? Fica firme, irmão. Fica firme aí, porque é em amor. Eu nem ia falar disso, lembrei agora, então porque é de Deus. Olha aqui, Deus me dá as palavras certas. Em nome de Jesus, com temor. Se você vai dormir irado, porque você não tem sexo, e você acorda endemoniado porque você não tem sexo, quem você está adorando é o seu desejo. Meu Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? A nossa oferta fala sobre o nosso coração. O nosso coração revela para Jesus o que tem lá dentro. A gente não enxerga, mas Ele vê. E quando eu e você queremos fazer uma aliança com Deus e queremos levantar um altar de memorial, o que a gente quer colocar lá em cima? Aquilo que prende o seu coração, a sua ofensa, a sua... Querido, e agora eu vou pegar mais fundo com você, porque hoje Jesus fala bem assim lá em Mateus. Se o seu irmão, se você está indo no templo e você vai ofertar, e se o seu irmão, está escrito assim lá, se o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta, se conserta com seu irmão
e depois você volta a ofertar. Não é se você tem algo contra o seu irmão, é se o seu irmão tem algo contra você. Sabe por quê? Porque filho de Deus, nesse mesmo Mateus, ele fala para Pedro que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, diz assim: você que conhece a verdade, não tem nem alternativa de ficar ofendido. Você que conhece a verdade, não tem a possibilidade de você ficar ofendido, porque se você conhece a verdade, você sabe que aquele justo morreu na cruz por pecados muito maiores do que esse que você não está querendo perdoar. Então se o seu irmão está bravo com você, aí você deixa a sua oferta, e aí você vai pedir perdão para ele, e aí você volta a ofertar. Você não, você conhece a verdade. Você já tem a revelação. A possibilidade da ofensa é para imaturos, para neófitos na fé. Você não. Você, Pedro, 70 vezes 7. O que você tem colocado sobre o seu altar para este novo tempo? O que você tem colocado diante do altar do seu coração? Querido, vou falar uma coisa para você. Tem Isaac, que Deus vai levantar a mão e vai dizer assim: para, eu vi que seu coração é meu. Mas tem Isaac que vai ter que morrer. Porque a sua promessa está roubando o lugar dele. Você não vai viver promessa sem ter uma vida com aquele que falou e que revelou a promessa. Isaac é a promessa. Quantos de nós estamos deixando de lado, estamos colocando na frente de Jesus a promessa? E isso, querido, é barganha. E isso, querido, é inversão de valores. Não troque o que é importante por aquilo que é fundamental. Não troque. Se Deus hoje, se alguma coisa acontecer e com a permissão do Eterno, todas as igrejas acabassem, todas as igrejas fossem fechadas, tudo se acabasse, perseguição, o pau quebrando e tal, loucurada, não tivesse mais igreja, você ia sucumbir porque as promessas que foram ditas a você não iriam acontecer, ou a estar na presença de Jesus, mesmo sem uma estrutura, lhe seria suficiente. Eu fiquei pensando naquele menino Samuel aqui semana passada. Menino dentro de um orfanato, cuidando de um monte de criança, no lado de um templo budista. Você já imaginou você acordar de manhã e orar no lado de um templo budista, onde os caras estão fazendo sacrifício a demônios, e você no lado orando por Deus? A pressão, o céu de bronze, os demônios na janela olhando para você. Mas Daniel estava na Babilônia, e a Bíblia fala que de manhã, de tarde e de noite, esse homem estava na janela, de joelhos no chão, virados para Jerusalém, orando, clamando e mantendo a sua vida com Deus no meio do inferno. Mas ele cria no Deus que ouvia a oração dele, mesmo sem ver sinais, porque a palavra de Deus fala que Daniel começou a orar, e só 21 dias depois ele ouviu uma resposta. Por quê? Porque havia uma guerra no mundo espiritual até chegar a sua resposta. Eu e você aguentamos 21 dias sem resposta? Permanecendo de manhã, de tarde, de noite? O nosso coração revela para nós a oferta que está em cima do nosso altar. O nosso coração revela para mim e para você qual é o coração que nós vamos viver as promessas de Deus. Qual é o coração que nós precisamos ter para viver aquilo que Deus quer que vivamos. A oferta de Abel fala até hoje. A oferta da primícia fala até hoje. Um menino que olhou e falou assim: meus pais erraram, nós estamos aqui fora do jardim, mas a primícia é dele. A primícia é dele, o meu coração é dele, e por isso a sua oferta fala. Eu e você precisamos entender onde Jesus quer levar a gente. Um evangelho que não é superficial, um evangelho que não é raso. O nosso jejum pela cidade. Querido, eu acordei essa semana e comecei a orar por Curitiba, e comecei a fazer Essa semana eu fui levar, nós fomos passear com a Mica, nossa filhada, fomos levar a Mica no centro. A Mica queria ir no centro, ela e a Lu lá, fomos passear no centro.
E eu comecei a andar pela Rua 15 ali. Osório, Rua 15, à tarde. E aquilo começou, e eu acho que foi de Deus. Ela querer ir para o centro. Porque eu não vou para o centro, eu não gosto do centro. E eu fui para o centro. Comecei a andar para o centro, e aí eu comecei a lembrar de como era a Rua 15, quando eu namorava a Luciana. Sabia que a Lu me levou para o McDonald's a primeira vez na vida? Legal, né? Tá lá ainda. Mas, querido, comecei a andar na Rua 15, e está tudo muito diferente. O centro está muito diferente. Você só vê andarilho, você só vê gente caída, drogada, pedindo coisa, loucurada. Comércio informal tomou conta da Rua 15. Você não vê mais grandes lojas, é só... Parece assim meio que uma 25, um Brás, um troço, comércio informal, ilegal e não sei o quê. E eu comecei a olhar para aquilo e Deus começou a falar comigo em casa. Fui para casa, fui orar e Deus começou a falar comigo em casa. Preste atenção na degradação dos últimos anos. Preste atenção na degradação da cidade luz, da capital ecológica, para aquilo que você viu, para aquilo que você conhecia há 20 anos atrás e o que aconteceu em 20 anos. Preste atenção. Preste atenção na criminalidade. Preste atenção no que está acontecendo com a cidade. Preste atenção com a ideologia tomando conta do centrão. Preste atenção. Eu comecei a orar e eu comecei a lembrar de coisas. Eu falei, meu Deus, é verdade, é verdade, é verdade. Eu comecei a cair num quebrantamento por Curitiba, porque eu falei, Deus, essa cidade está degradando, está caindo, está esfarelando, e a gente não está percebendo. Ah, porque Curitiba, a república... Oi? Quando homens tentaram fazer justiça, presta atenção. Quando homens tentaram fazer justiça, nós vimos no que aconteceu. Por algum lapso, nós somos reconhecidos como uma Curitiba da justiça. Por algum lapso. Dissolveu, porque o homem não tem poder de estabelecer justiça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Só existe uma forma de Curitiba ter justiça, paz e alegria. Quando o reino de Deus descer sobre este lugar e transformar a nossa terra. Então, só que para isso, querido, aí você fala, beleza, Serginho, mas como que eu estou conectado a isso? Tudo vai começar e terminar na igreja. Biblicamente, aprove ao Senhor. Tudo vai começar e terminar pela igreja, a testemunha de um Cristo vivo. Qual é o comportamento da igreja de Jesus vai definir uma cidade, um estado, uma nação. A degradação, ela acontece por falta de posicionamento. A degradação acontece porque existe uma igreja que tem colocado todas as suas necessidades e todas as suas coisas que ela julga ser importante no altar, quando na verdade, querido, só há uma forma de atrair a presença de Deus. Oferta certa no altar restaurado, que é a adoração ao Senhor Jesus. A adoração ao Senhor Jesus estabelece um só governo, um só domínio, um só poder sobre a nossa cidade. Nós precisamos entender que a adoração da igreja não pode ser para si, a adoração não pode ser ofensa, a adoração não pode ser mamon, a adoração não pode ser desejos desenfreados, a adoração precisa ser ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Davi fez a arca voltar para Jerusalém sem os ritos, sem as estruturas, porque ele entendia, eu não preciso de mais nada a não ser a presença de Deus aqui. É isso que eu e você precisamos entender. A sua vida só vai mudar se você aprender a adorar. A sua vida só vai mudar se você aprender a adorar. A sua vida só vai ir para um outro caminho se você tiver tempo e colocar os olhos fixos nele, porque quanto mais você olha para ele, mais parecido com ele você é. Quanto mais parecido com aquilo que eu adoro eu me torno, melhor eu serei se esse alguém for Jesus. Então, querido,
Deus está espremendo eu e você nessa semana, para revelar o nosso coração e dizer assim: precisa algo genuíno do céu dentro de você, precisa de algo genuíno sobre esse altar. Como nós lemos em 1 de Reis, Elias prepara, ele fala isso, ele pega as pedras e ele repara o altar. Talvez o seu altar nem oferta tem, porque nem o altar está em condição. A primeira coisa que Elias fez foi: vamos reparar o altar. Pegou as pedras, juntou as pedras, colocou sobre ela, porque o altar de Deus estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços. E olha isso aqui, encheu de água, você sabe disso e tal. Falou para fazer a primeira, segunda, terceira vez. E aí ele fala: sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. Reestabelecer o senhorio traz a bênção. A grande questão é: Jesus precisa ser não só o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Jesus precisa ser o nosso Senhor. Nessa semana o nosso coração foi revelado. Deus, um sacrifício correto, traz Deus, atrai o fogo de Deus, a sua presença, atrai o seu livramento, atrai a sua justiça, atrai o seu favor, atrai a sua bênção. Davi e o tabernáculo, quando Davi vai inaugurar o tabernáculo, fogo vem para validar o sacrifício. Salomão, quando faz o sacrifício para a inauguração do templo, fogo vem para validar o sacrifício. Querido, você quer saber se o seu coração está sendo validado? Você precisa queimar. Você precisa queimar. Esses dias eu assisti um podcast e perguntaram para o Danduque: Danduque, como que você faz com 80 e poucos anos ainda para estar assim, se movendo no ministério, cheio de Deus? Ele falou assim: eu entendi o sacerdócio. Sacerdócio, quando Deus levanta os sacerdotes, ele fala que seria um sacerdócio eterno. Então, ou seja, não é sobre ministério, não é sobre igreja, é sobre sacerdócio, é adorar a Jesus. Ele falou assim: eu vivo o meu sacerdócio que é eterno todos os dias. E aí ele falou assim: vou te falar uma coisa, o meu sacerdócio é firmado em intimidade, e eu nunca queimei tanto quanto estou queimando hoje. Falei: Deus, me conceda a graça de ter, se o Senhor me quiser aqui até os 80 anos, mas me conceda a graça, enquanto estiver, queimar. Eu e você, quer ter uma evidência, se a oferta certa está no seu coração, você está queimando? Ou você está chorando? Ou você está conjecturando? Ou você está caluniando? Ou você está ofendido? Jeremias fala assim: o povo perseguiu Jeremias, e ele fala: me calei. Mas enquanto eu me calei, os meus ossos queimavam, ao ponto de eu não conseguir segurar a verdade, falar. Jesus quer uma noiva que coloca o altar certo, com a oferta certa, e o fogo vai validar você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Querido, derrubemos hoje todos os altares que não nos levam a Jesus. Derrubemos hoje tudo que não seja Jesus. Hoje é dia de derrubar a concorrência.
A Bíblia fala em Juízes que a primeira coisa, quando Deus chama Gideão para resgatar o exército, o povo de Israel da mão dos medianitas, Gideão sai de madrugada e ele derruba todos os altares, todos os postes ídolos a Baal na sua região, porque era a primeira coisa, ele precisava entronizar o governo de Deus para ver a ação de Deus. Querido, Deus, por que Jesus falou para a igreja lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato? Querido, Jesus só vai atuar no lugar onde ele for recebido, Jesus só vai atuar no lugar onde ele é reconhecido, Jesus só vai atuar no lugar onde ele é chamado para estar. A hora que você liberar e entrar, a hora que você liberar que ele entre na sua casa, aí sim você vai ver a glória de Deus. Antes disso, ele não vai fazer, porque abrir a porta, porque restaurar o altar, porque colocar a oferta certa, é meu e o seu papel. Hoje é um dia de derrubar a concorrência. Hoje é o dia de derrubar altar de pecado. Tem pessoas aqui dentro que idolatram pecados. Ah, mas eu não consigo me livrar disso. Então tudo bem, já que eu não consigo me livrar, vou viver com isso. Tem pessoas que têm ofertado pecado. Tem pessoas que se escondem atrás da hipergraça, sacrificando a hipergraça. Leia Romanos. Eu e você precisamos entender que tem coisas no nosso altar que precisam hoje ser derrubadas, um novo altar ser feito, e ali o nosso coração arrependido precisa ser oferta. Voltar a Levíticos, voltar a Êxodo. Senhor, está aqui, eu estou aqui colocando o meu coração no altar, essa é minha oferta. Meu coração pecaminoso, meu coração enganoso, meu coração talvez iludido, meu coração ofendido, meu coração orgulhoso, meu coração órfão, meu coração, Jesus, está aqui a minha oferta, o meu coração. Eu sei que ele não é uma boa oferta, mas ele é tudo que eu tenho. Eu vou te dar o que eu tenho, o meu coração. Vem com o teu fogo e consome. Vem com o teu fogo e purifica. Vem com o teu fogo e transforma. Eu quero colocar a oferta certa e que o fogo valide. Os meninos vão cantar. Se você entende, vem aqui na frente se você quiser. Se você entende que o seu coração precisa, se você precisa derrubar, fale para Jesus os altares que precisam cair. Se é o altar da flexibilidade com o pecado, derrube o altar da flexibilidade com o pecado, não negocie. Se o altar é da imoralidade, derrube o altar da imoralidade. Se é o altar se chama meu desejo, derrube o altar do desejo. Fale, eu não quero mais. Se é o altar da religião, como fez Saul, eu não quero mais. Os monumentos que eu levantei a mim, a minha razão, eu derrubo hoje o monumento da minha razão. Eu derrubo hoje o monumento da minha imagem. Somos todos pecadores, nós precisamos de um coração arrependido para que Jesus toque a terra a partir da igreja. Jogue essa ofensa diante do altar. Ao chão, tua glória brilhar, com meu rosto ao chão, tua glória brilhar. Sou bem-vindo aos átrios do Rei. Eu fui conduzido à tua presença. Tua graça, caminho em fé, mas em reverência me achego.
te exaltar, com meu rosto ao chão, tua glória brilhar, com meu rosto ao chão, tua glória brilhar, com meu rosto ao chão, tua glória brilhar, com meu rosto. Querido Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Deixa tua glória. Deus, nós pedimos perdão por altares que nós levantamos. Nós pedimos perdão por altar da justiça própria, altar do orgulho, perdão pelo altar, Senhor, da razão, perdão pelo altar do desejo, perdão por altar, ó Deus, das nossas simplesmente desejos carnais e humanos, por toda a ganância, por toda a avareza. Perdão, Senhor, pela flexibilização com o pecado, pela flexibilidade do pecado na nossa vida. Perdão, Senhor, pela religiosidade. Perdão, Senhor, porque o nosso coração, que deveria ser a oferta, está em qualquer lugar menos em cima do altar. Mas hoje, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, como igreja que somos, indivíduo, Pai, nós colocamos o nosso coração diante do altar e pedimos: deixa a sua glória brilhar sobre nós, venha o teu fogo sobre nós, como Elias viu, Senhor. Elias viu e o povo na hora falou: só o Senhor é Deus e não há outro. Quando o fogo vem, o Senhor é reconhecido imediatamente. Quando o fogo vem, nós reconhecemos os nossos maus caminhos e entronizamos o Senhor de volta no lugar que só é teu. Que nesta manhã, Senhor, o nosso coração seja colocado no lugar certo, diante do teu altar, e que o teu fogo venha para consumi-lo, para purificá-lo, para limpá-lo de nós mesmos. De nós mesmos. Deixa tua glória brilhar. Peça para Ele. Tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado. Rei da glória. Deixa tua glória brilhar. Tua glória brilhar. Rei da glória és exaltado. Rei da glória. Deixa tua glória brilhar, tua glória brilhar, Rei da glória és exaltado, Rei da glória, deixa tua glória, Rei da glória és exaltado, Rei da glória, deixa tua glória brilhar, tua glória brilhar, Rei da glória és exaltado, glória, deixa tua glória brilhar, Diga a Ele. Tua glória brilhar, Rei da glória és exaltado. Rei da glória, deixa a tua glória. Nós queremos, Senhor, a tua glória sobre Curitiba. Tua glória, Nós queremos a sua glória sobre essa cidade. tua glória és O avivamento não é nosso, o avivamento é seu. glória. Jesus, o avivamento não é nosso, o avivamento é seu. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. A noiva não é nossa, a noiva é do noivo. Nós clamamos, Espírito Santo, restaura a noiva do Cordeiro. Restaura a noiva do Cordeiro, da qual nós fazemos parte. Restaura a noiva
nessa cidade, restaura a igreja de Jesus Cristo nessa cidade, uma igreja adornada, uma igreja santa, uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, sem rancor, uma igreja verdadeira, uma igreja que não se opõe quando é chamada pelo noivo, uma igreja que não se vislumbra consigo mesmo, mas está à disposição do amado, está à disposição do noivo, para todo momento que ele chamar. Venceste, o véu tu rompeste, Cante ele. a tumba vazia agora Entronizamos o Senhor, o nosso altar é o Deus. céu te adora, O nosso altar é Deus. proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Chame, diga pra ele, Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo és invencível, inigualável, hoje pra sempre. Sim, somente Ele. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos. Declara Ele. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome. Diga a Ele, diga quem é o Senhor da sua vida. Tu és o Senhor da minha vida, da minha existência. Tu és o Senhor dessa casa. Poderoso esse nome. Tu és o Senhor dessa cidade. Maior do que tu és. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome poderoso. Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Toda honra, toda glória e todo louvor ao único que é digno. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa cidade verá a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Ela baixou. Aleluia. Aleluia. Vamos orar entregando esse jejum e vamos terminar com um alegre. Bem? Levante sua mão para o céu. Bem bonito. Todo mundo, levante sua mão para o céu. Jesus está aqui. Meu Deus, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Toque na sua glória. A glória do Senhor aqui é palpável. Toque. Jesus está validando o seu coração. Jesus está validando a sua oferta. Xarabaie, candalalaie, lalaia. Xaraie, lalabachou. O Santo de Israel está neste lugar e nós sentimos as nossas mãos queimarem. Xeraraiaiaia, dalabachou. Yelababaie, candalaia. O Espírito do Senhor está aqui e nós o adoramos, nós o reconhecemos. Xaraie,
Nós te agradecemos por essa semana. Que semana incrível! Que semana incrível de jejum e de oração. Nós entregamos esse jejum. A comunidade cristã AME te entrega o coração. A comunidade cristã AME de Curitiba entrega o coração como oferta. A gente tem muito que crescer, a gente tem muito que melhorar, a gente tem muito que aprender, mas o nosso coração é teu. O nosso coração é teu. Nós não queremos tirar o nosso coração desse altar, e que o fogo venha, semana após semana, o fogo venha, o fogo manifeste, e o fogo nos purifique, e o fogo nos purifique. Nós te entregamos esse tempo, esse jejum, e nós queremos celebrar o teu nome, te honrar, te adorar, te honrar. Querido, olha para mim aqui. Essa semana a Lu me contou uma palavra profética que Deus deu para uma pessoa aqui da igreja, e eu lembrei disso agora e eu vou compartilhar com você. Uma pessoa daqui da igreja, Jesus falou para ela: diga para eles que eu não vou mais visitar a comunidade cristã. Diga para eles que a partir de agora a minha presença vai fazer morada neste lugar. O Senhor está neste lugar. O Senhor tem visto o nosso coração, querido. Ele nunca vai desamparar um coração quebrantado e contrito. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, e renova em nós um espírito inabalável. Mãos limpas e um coração puro é o que nós precisamos para estar na sua presença. Mãos limpas e um coração puro é o que nós precisamos para estar aqui. Faça morada, essa é a sua casa, ela só existe por causa de você. Não é uma placa, não é uma visão, é um nome, o nome de Jesus. Nós te honramos como Senhor da casa, nós te honramos como nosso Salvador, como Senhor dessa cidade. Nós te reconhecemos. Essa casa é sua. Essa casa, essa igreja, nós somos teus. Conduza-nos ao seu coração. Vamos adorar ao Senhor, amém? Cante a Ele com alegria. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Vamos lá! Povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Deus é bom. Do início. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em... Vamos lá, pula! Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Te adorarei por tudo que és. Deus é bom.
forte, igreja, vamos lá. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Celebre! Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei mais uma vez. Te adorarei. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. O bispo já está ali. Fechou, galera. Faltou a mesa, pastor? Cara,